Pai, nós louvamos mais uma vez, porque até aqui, Senhor, nos ajudou o Senhor e nós declaramos Ebenezer. Ebenezer, Deus, porque se não fosse o Senhor que seria de nós, até mesmo para nos conduzir aqui, ó Deus. Como disse hoje, ó Pai, esse final de semana foi exaltão, ó Pai, cansativo, mas ao mesmo tempo, Pai, foi prazeroso, aliviador, ó Pai, porque nós vemos mover o poder do Senhor sendo derramado nesse lugar. Por isso o Senhor fortaleceu e renovou a força, ó Pai, daqueles que estiveram aqui 3 dias, Senhor, trabalhando e ou mesmo participando. Mas também nós cremos, ó Pai, que aqueles que ficaram em casa, ficaram, ó Pai, suscetíveis, esperando esse momento para ser participante, ó Pai, do culto, ó Pai, prestado ao Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, que cada coração, ó Pai, venha cultuar o Senhor, ó Pai, por meio da palavra nessa hora. Abra, Deus, o coração de cada um singelamente, ó Deus, para que todos nós recebemos, ó Pai, da poderosa palavra que dá fruto, 30, 60, 100 por um, e que nada dele venha se perder. Por isso usa a vida do teu Filho, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, para o louvor e glória do teu nome. Ele seja, Deus, a boca do Senhor, ó Pai, nessa hora, para declarar, ó Pai, com autoridade e poder a tua palavra, porque a tua palavra tem poder para mudar as nossas vidas. Assim nós oramos, assim nós cremos, no nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Aleluia. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Boa noite a vocês que estarão assistindo através das redes sociais também. Eu queria dizer que Deus fez grandes coisas neste lugar. Amém? Eu acredito assim, nós passamos dois anos aí quase de pandemia, de isolamento. Fazem quase aí uns 20 anos que eu estou aqui na PNL. A manifestação do poder de Deus que aconteceu com os nossos jovens e com os nossos adolescentes foi maravilhoso. Aleluia! Pessoas realmente se quebrantando o coração, mas não foi só os jovens e os adolescentes que estiveram aqui. Casais sendo tocados. É verdade, Deus. Pessoas dos adultos que resolveram estar aqui se encheram de uma forma tremenda da presença do Senhor. Que escolheram estar aqui e falaram assim: eu quero aprender mais desses temas tão explosivos que dominam a nossa vida. Mas o mais bonito, o que eu senti assim, alegre, para valer a pena e dizer assim, nós saímos daqui 1h da manhã, só para vocês terem ideia, com esses jovens, eles querendo mais, e o mais alegre é que mesmo na resistência que nós temos de nos apelo vir à frente, havia jovens com coragem de se lançar ao chão, de se prostrar diante do Senhor, de entregar o seu coração diante de Deus. E o mover do Senhor neste lugar literalmente estremeceu as paredes aqui. Amém? Estremeceu ou não estremeceu? Estremeceu, porque a presença do Senhor foi real. E tudo isso porque vidas aqui, os líderes, decidiram: eu quero uma mudança, eu quero ver a transformação nos nossos filhos, e compraram a ideia, e vieram, e trabalharam, e ficaram aqui até meia-noite, ficaram aqui até 1h da manhã, e vieram de domingo, saímos daqui quase 2h30, limpando tudo aqui para ficar tudo preparado para o culto à noite. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês também, porque se não fosse vocês, nada disso teria acontecido. Mais uma vez as trevas poderiam ter prevalecido, mas porque você olhou para Jesus e você olhou que você foi chamado para exercer essa função de estar levando vidas ao conhecimento do Senhor, os nossos jovens foram tocados e vidas foram transformadas. Amém? Eu queria nesse momento convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, é um dos textos mais pregados nos últimos tempos. Eu já ministrei esse texto no capítulo 3, numa pregação temática, numa pregação
textual, e nessa noite eu quero pregar ela fazendo uma exposição do que passava no coração de Nicodemos naquele momento em que ele foi ao encontro do Senhor. Capítulo 3, todos acharam? Diga amém quem achou. A palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver contigo. A isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer isso, importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhes perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. O presbítero Alex orou, eu vou estar orando no final. Meus amados, um dos diálogos mais importantes das Escrituras Sagradas se encontra no Evangelho de João. O encontro entre Nicodemos e Jesus. Ele vai revelar para nós aqui o segredo da salvação. Eu gostaria de colocar esse tema. O segredo da salvação se encontra nesse capítulo. Esse mesmo texto foi um texto da minha pregação para a minha ordenação. Olha só que interessante agora que Deus trouxe a minha memória a respeito desse texto. E é importante nós entendermos aqui o que está acontecendo com Nicodemos neste momento. Eu quero falar para você, meus amados, que Nicodemos ele tinha acabado de ver no versículo 23, 24, 25, Jesus fazendo milagres, Jesus pregando ousadamente a respeito do reino, dizendo que existia dois reinos: ou você é do reino da luz, ou você é do reino das trevas. Ou o teu Deus, o teu pai é Deus, ou o pai da mentira é Satanás e ele é teu pai. Ele viu como Jesus pregava radicalmente diante daquele povo, e ele mostrou essa autoridade. E Nicodemos então, através do relato do apóstolo João, do evangelista João aqui, fala que na surdina da noite, no manto da noite, ele foi introduzido na presença de Jesus. E a minha indagação aqui era: por que Nicodemos, sendo um dos 1000, eu fiz uma leitura da época de Jesus, quantos fariseus existiam na época de Jesus, e a Irmandade naquela época era constituída de 1000 fariseus, na qual Nicodemos era o superior, o mestre deles, e que ensinava nas sinagogas.
E eu fiquei olhando a vida de Nicodemos, a sua vida piedosa, a sua vida de santificação, a sua vida moral e a sua vida social. Por que ele foi ao encontro de Jesus? E no texto aqui nós vamos encontrar algumas implicações, duas implicações que eu queria apresentar para vocês nesta noite, que fizeram com que Nicodemos fosse ao encontro de Jesus. E eu quero mostrar 3 ilustrações que Jesus dá para as implicações de Nicodemos. É algo que nós precisamos notar e perceber. E a primeira que eu quero destacar aqui, ela se encontra, as duas implicações se encontram no versículo 1 até o versículo 3, que dizia assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. O primeiro implicação que eu vejo na vida de Nicodemos, que é possível você ser sincero, mas você está sinceramente errado. É possível você chegar aqui e dizer que é uma pessoa sincera, viver essa vida dessa maneira, mas está sinceramente errado. Vamos fazer a vida de Nicodemos aqui. Nicodemos era um homem de jejum. Nicodemos era um homem guardava a lei, cumpria as regras, um homem que orava e jejuava e tinha uma das maiores nível de moral, de padrão moral daquela época, porque ele cumpria a lei, ele cumpria aquilo que estava nas Escrituras. E quando eu estava meditando e Deus me trouxe essa palavra, eu falei: Senhor, mas quantos que estão dentro da igreja, que jejumam de ficar passando fome dias e dias, que oram, que buscam a Tua presença, que vivem a tua presença, e tem algo ainda que atrapalha, algo que não deixa eles terem esse relacionamento mais profundo com o Senhor. Amados, Nicodemos, quando ele olhou, eu quero que vocês tirem o parâmetro agora humano. Quando Nicodemos olha para Jesus, que era homem, que estava ali, mas era 100% Deus, ele começa a olhar o padrão dele como o padrão de Jesus. E eu gostaria que você pegasse a sua religiosidade nessa noite e comparasse com Jesus, e não com o pastor, e não com o presbítero, e não com os líderes, todo mundo aqui na mesma posição agora, comparando o nosso padrão de compromisso diante do reino da luz, na qual nós fomos chamados para viver, comparando com o padrão de Cristo agora. Nicodemos começou algumas interrogações. Eu oro, eu jejuo e o meu padrão moral é alto. Como é que eu não consigo viver a espiritualidade a ponto de dizer para um demônio: saia, no nome de Jesus? Como que eu não tenho essa autoridade de pegar uma pessoa que está doente, que está necessitada de uma oração de cura e restauração, e eu não tenho poder para falar isso? Nicodemos olhou em Jesus algo que estava diferente entre os fariseus. Hoje nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante.
em 1517, um homem como Nicodemos, Lutero, estava limpando no fundo de um mosteiro, ali, um monte de coisas que estavam empoeiradas, e ele começou a limpar ali, aquele local, e de repente ele viu um livro com uma capa preta, acorrentado, em cima de um painel, e ele falou: por que esse livro está preso? E naquela época em que, em 1517, Lutero, ele era um monge, e ele pregava, ele ministrava nas igrejas de Wittenberg, principalmente, a respeito de Cristo, mas ele não tinha conteúdo, porque era latim que era colocado naquela época, e o povo não entendia a ministração. E naquele primeiro momento, então, ele olha e ele está já passando por algo diferente no coração dele. Será que é só isso? Será que é só eu pegar o meu dinheiro e pagar uma indulgência e eu trago a salvação para minha família que morreu sem declarar Jesus como o único salvador na vida deles? E nesse ponto no coração, ele começa ali a limpar e de repente ele fala: tem que ter essa chave. E ele abre ali, procura, ele vai, ele acha a chave, e é tirado então aquelas correntes ali. E a história nos conta que ao abrir, ele faz uma leitura em Romanos capítulo 1, e ele vai lendo Romanos, ouvindo Paulo dizendo, mas quando ele chega no versículo 17, algo fala para ele assim: tem algo errado com você. Eu não preciso ficar prisioneiro da religiosidade. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele começou a olhar e falar que eu não preciso pagar tributos para que eu possa ser feliz na presença do Senhor. Em 1517 ele vai até a igreja de Wittenberg. Eles não podem mais ministrar porque ele é caçado. E naquele primeiro momento ele coloca as suas teses, 95 teses, dizendo que o véu foi rasgado e que nós temos livre acesso ao Senhor, que nós não precisamos de mediadores humanos aqui nessa terra. E ele declara que Jesus Cristo é o nosso mediador e nós podemos viver pela fé. Houve algo no coração dele que ele pode rasgar a religiosidade e viver agora a profundidade do Evangelho. Nicodemos queria saber mais do Senhor. Nicodemos queria chegar e falar: por que ele tem poder? Por que ele está fazendo essas coisas? Por que eu sou religioso, eu guardo, eu vou no domingo à noite, eu vou no domingo de manhã, eu faço todas as coisas, mas eu não conheço esse Deus. Muitas vezes nós só participamos do culto fúnebre, de corpo presente, porque o nosso espírito e a nossa alma ficam em outro lugar. Porque nós não queremos penetrar, entrar dentro da profundidade das maravilhas que estão nestas escrituras. Porque eu preciso sair do reino da luz, das trevas, para passar do reino da luz. E aí eu preciso daí fazer o quê? Começar a deixar de lado muitas coisas, renunciar agora muitas coisas do mundo. A primeira implicação é que ele poderia guardar todas as regras, ele podia orar, ele podia ficar seco fazendo jejum, ele podia viver uma vida de alto padrão moral, ele poderia ser muito sincero, mas estava sinceramente errado, porque ele não tinha um relacionamento profundo com Deus. Você nunca parou para avaliar a sua vida cristã e dizer que tem algo diferente acontecendo em você?
quê? Que você ouve acontecer maravilhas com as pessoas e você continua vivendo a mesma coisa. Não dá uma indignação, a mesma indignação que Nicodemos está passando aqui, de olhar um homem com poder, de poder expelir demônios, de poder declarar o Evangelho com autoridade, a ponto do coração aquecer, e você anos e anos e anos e anos e anos, e não está experimentando isso? Será que não está na hora de nós mudarmos? E queremos mais de Jesus, desejamos mais do Senhor, buscarmos mais do Senhor. Teve um dos jovens que, ao se jogar aqui na frente, e ele se lançou aqui na frente aos pés do Senhor, e quando eu abracei, ele me deu um abraço tão apertado também, e ele chegou lá e ele falou assim para mim: eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Ele falou: eu quero mais de Deus. Eu quero esses momentos, não apenas numa imersão. Eu quero isso na minha vida. É isso que ele pediu. Eu quero algo novo. Eu quero sair dessas estruturas que tem me prendido, que tem me colocado como um religioso. Essa foi a palavra dele. Eu quero experimentar, pastor, o que o Senhor está falando de Cristo na minha vida. E alegra o nosso coração quando um jovem tem coragem de romper esse natural em que nós vivemos e sem vergonha de pessoas e desejar querer mais. Ei, olha aí, avalie a sua vida neste momento de intimidade. Eu quero tirar aqui todos os cargos, todos os ministérios aqui. Eu quero falar a você agora como um filho de Deus, para experimentar o melhor que Deus tem para a tua vida. Não me alegra quando uma vida se perde. Não me alegra eu dizer assim: está vendo, eu falei que ia cair. Não me alegra nisso. Mas a Bíblia também nos mostra os sinais dessas pessoas que começam a cair. Amados, o primeiro lugar que eu quero dizer para você é que quando nós perdemos o temor de estarmos na presença de Deus, é o caminho de nós perdermos tudo que nós conquistamos diante do Senhor. Quando nós perdemos o temor, a vontade de estar na presença, de buscar o Senhor, nós já perdemos todas as outras coisas. É nítido. Não precisa dizer: está falando, não. É nítido. Então não adianta você ter um padrão moral em que a sua casca aparece para as pessoas, se o seu interior não estiver cheio de fonte de água viva do Senhor transbordando dentro de ti, dentro de você. Não adianta eu fazer jejum, não adianta eu orar, não adianta eu ter esse padrão moral dizendo o que é errado, o que é certo, se eu não tiver esse relacionamento profundo com o Senhor, de entender que é muito mais do que o que nós estamos querendo viver aqui. E Deus tem chamado cada um de vocês para um compromisso muito maior do que apenas um domingo. Nós precisamos entender que precisa ser toda semana ser o domingo. E Nicodemos, ele olha e ele chega ao Senhor e ele fica com essa implicação no coração, dizendo assim: Senhor, mas olha só o meu padrão. E talvez você possa dizer aqui o padrão humano que as pessoas enxergam você. Ah, mas aquele ali, olha lá, é religioso. Ó, vai, ó, nossa, é isso, é aquilo. E você vai ter uma surpresa no céu quando chegar e você não vê essa pessoa. Porque ela não decidiu aqui. Ela não desejou aqui. Primeira implicação: é possível você ser sincero. É possível você
tem um alto padrão moral, mas você pode estar totalmente, sinceramente errado diante do Senhor. E aí continua aí. É possível você agora ser religioso e justo e ter uma conduta moral correta, mas ainda assim caminhar em direção ao inferno. Quem que não gosta de dizer que está na igreja e que no dia do arrebatamento vai estar lá do lado do Senhor, vai ser recolhido como noivo? Amém? Quem não gosta de ouvir que o Senhor vai vir buscar a sua noiva adornada, sem mácula? E nós falamos sobre sexo aqui e leito sem mácula. E nós mostramos um padrão superior daquilo que nós achamos dentro do nosso casamento. E aí nós não entendemos porque os relacionamentos estão quebrados. E nesse padrão aqui de caminhar em direção ao inferno, é que às vezes nós estamos aqui só de aparência, só de religiosidade. E Nicodemos, ele coloca essa implicação dizendo para o Senhor: Senhor, eu observo aqui que ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se não vir da parte de Deus. Amados, todo mundo sabe que Deus faz milagre, amém? Ele continua fazendo milagre. Glória a Deus. A questão é qual foi a última vez que você foi um milagre na vida de uma outra pessoa? Porque é isso que Deus coloca para nós. E aí, meus amados, eu comecei a olhar e coloquei um parâmetro: oração, jejum, padrão moral. Nicodemos era um candidato perfeito para ser salvo. Aos olhos humanos, se você pegar a lista do fariseu aqui, que dava o dízimo, que cumpria as regras, que orava, que jejuava, que ajudava a viúva, que atendia os órfãos, eu comecei a olhar para a minha vida e falei: meu Deus, mas você sabe qual foi a resposta de Jesus para Nicodemos? Para o candidato perfeito para ir para o céu? A isso, versículo 3, respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, você precisa decidir tudo. Você já parou para pensar que a pessoa que tem condições de ir para o céu, aos olhos humanos, porque está participando, porque está fazendo isso, porque tem um ministério da igreja, porque é aquilo outro, está sendo reprovado por Deus, porque é necessário nascer de novo? Não é pelo que você está fazendo, mas quem é você em Cristo Jesus. A diferença é essa. Você pode ter todo o que você quiser aqui nessa terra, mas se você não tiver Jesus dentro de você, se você não caminhar lado a lado com Ele, se você não tiver temor a Ele, você está reprovado. O melhor candidato, fariseu, mestre da sinagoga, que ensinava os outros fariseus, que ensinava os escribas, que ensinava os judeus, Jesus está dizendo para ele assim: você está reprovado. Já parou para pensar nós agora? Hoje de manhã nós falamos assim, nós estávamos tão cansados, né? A gente já passou dos 40, então ali onde vocês tinham que ver, aqui era 1h da manhã, o povo estava, os jovens querendo dançar. Eu falei: gente, eu vou embora, não aguento mais. Então, eu olhando assim esse ponto e comparando, né, a nossa força, então hoje de manhã a primeira frase que veio ao meu coração, eu confesso aqui, porque eu aprendi que nós estamos confessando em público, né? Se é erro, e todas as vezes que tiver apelo eu venho à frente, porque eu prefiro pessoas orando para mim me consertar o meu erro, do que eu guardar o meu erro e ficar para mim, porque daí vai trazer mágoa, tristeza, angústia dentro do meu coração. E de manhã eu e a Alessandra olhando uma para a outra e falando assim: que preguicinho, chuviscando.
Vamos lá ministrar para os jovens de manhã agora. E eu fico olhando para mim, então, que tenho esses sentimentos de às vezes não querer estar aqui, de às vezes dizer assim: ah, vamos lá, eu sou igreja. Não é o jargão que é falado lá fora, você é igreja. Você não precisa de um tempo, você não precisa estar junto. E aí, quando deu ali, nós já levantamos com tudo, vamos lá, porque Deus tem compromisso. Nós temos que ter um compromisso com o Senhor e, acima de tudo, com as pessoas que estão aqui. Deus nos chamou para cuidar dessas pessoas. E aí, meus amados, demos um pulo da cama, tomamos um banho, rapidinho já viemos aqui. E foi tremendo o que Deus fez nesse lugar. Foi tremendo. Detectamos quantas famílias que estão sofrendo através dos filhos. Quantas famílias? Algumas da nossa igreja e algumas de fora aqui. Tinha bastante gente de fora aqui também. Quantas lágrimas foram derramadas aqui? E aí eu olho assim que não é a minha posição, não é a minha caminhada religiosa, de que as pessoas falam: nossa, olha você, olha isso, é isso que vai me dar a salvação. Por isso que eu coloquei o tema como o segredo da salvação, porque às vezes nós nos pegamos achando porque eu estou fazendo isso, ou porque eu fiz aquilo, ou porque eu já deixei a minha marca, ou porque eu já fiz aquilo outro, Deus vai olhar para mim e vai dizer: entra, filho amado, que a casa é sua. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona. Você pode enganar pessoas, você pode colocar uma máscara para pessoas, mas o nosso Deus, Ele sonda o nosso coração e Ele conhece. E nessa noite a palavra de libertação para a tua vida é: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa entender o que é esse novo nascimento. E aí Nicodemos, ele fica meio que: peraí, eu já conheço a lei, eu já guardo as regras, eu já sei o que precisa ser feito, e agora você está falando que eu não tenho a credencial para me poder entrar no reino de Deus? Calma aí, tem uma coisa errada. E aí nós passamos então para 3 ilustrações que Jesus dá, para que Nicodemos possa entender. A primeira ilustração que Jesus dá está no versículo 4 até o versículo 7, que diz assim: Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E aí responde Jesus: em verdade eu te digo, Nicodemos, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é o quê? Carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu estar te dizendo isso. Importa que você nasça de novo. Amados, nós precisamos entender que a primeira ilustração em que Jesus fala aqui, Ele está falando a respeito do nosso nascimento natural, nosso nascimento físico. A primeira ilustração é que todo aquele que é bom de Bíblia, e nós estamos falando com Nicodemos aqui agora, conhece as Escrituras Sagradas. E todos nós sabemos, meus amados, que o homem natural, ele nasceu em pecado. Quando Nicodemos está chegando perto de Jesus, naquele momento ali, ele é um homem natural. Ele está falando com Jesus com teorias. Eu conheço a Bíblia, eu sei o que eu preciso fazer: ajoelhar, orar, fazer alguns sinais, eu preciso fazer aquilo outro, guardar regras. Fisicamente, todas as coisas de teoria, Nicodemos sabia. Mas ele ainda era natural. Ele nasceu e a sua herança, a sua natureza ainda era adâmica.
Amados, eu quero que você entenda assim, que é impossível uma criatura que não declarou Jesus como o único Salvador. Eu estou querendo dizer aqui, declarar Jesus não só de boca, mas de alma, corpo e espírito. Porque nós vamos ver depois em João 15, que aquele que nasceu de novo, aquele que vive e é uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17, você vai ver que ele muda a sua expectativa aqui nessa terra. A caminhada dele é diferente, a ponto que Paulo coloca Gálatas 2,20, dizendo que não é mais a pessoa que vive, é Cristo que vive através dela, porque agora ele não tem mais a natureza adâmica, ele tem dentro de si a natureza de Cristo. E quando ele tem a natureza de Cristo, que é o selo, que é o Espírito Santo que está dentro de nós, nós vivemos agora em novidade de vida. Está acontecendo assim na sua casa, na sua vida? Porque senão você ainda tem a natureza adâmica. A natureza adâmica tem alguns sinais. O coração está muito mais voltado para as coisas desse mundo, para os compromissos deste mundo, do que as coisas elevadas do alto. Porque a carne procura concupiscência para satisfazer o prazer da carne, enquanto o Espírito busca a glória e a graça do Senhor para se satisfazer na presença de Deus. Olha que diferença. E não se importe, Nicodemos, não dizer para você, você precisa nascer de novo. Essas foram as palavras de Jesus. Não é estranho nós aqui, homens, ouvirmos das nossas esposas enquanto naturais, por causa da herança, porque tanto João quanto a Camila, como o Davi que nasceram e vieram do meu sangue, herdaram a minha herança paterna. E a minha herança paterna vem de Adão, que caiu. Só que eles agora precisam ter um encontro com Cristo para que essa natureza morra. Amados, alguém ensina a uma criança de 5 anos, ou você já viu alguma criança de 5 anos dizer assim: olha, eu tenho 10 brinquedos e eu vou dar um brinquedo para uma outra criança brincar? Eu tenho minha mamadeira de todinho, vamos falar da Radassa, e eu fui tentar pegar dela ali só para fazer um teste. Quem ensinou ela a ser egoísta? O Alex e André? A escritura aqui fala que é do pai, tá? As mulheres podem falar: olha, é do seu jeitinho, está fazendo birra igual você, tá bom? Então, mas eu quero dizer isso, meus amados: se eu não levar os meus filhos à cruz, a eles reconhecer que precisa matar essa natureza humana, essa natureza adâmica, eles também não terão nada com o Senhor. Nicodemos, nesse primeiro momento, estava preocupado com uma teoria: como é que eu posso voltar dentro do ventre da minha mãe, sendo velho? Será que eu vou ter que agora regredir para poder entrar de volta lá e ser gerado novamente? E Jesus faz uma explicação aqui, dando essa ilustração. Sendo você mestre, você não está entendendo essas coisas. Você não conhece o que aconteceu com Adão, que pecou, que caiu, e toda a humanidade está padecendo. E ele está mostrando aqui agora que nós herdamos a mesma natureza, o que com eles pecaram. Se Adão pecou, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E podemos não entender, você sabe por quê? Porque peraí, Jesus, eu oro, eu jejuo, eu leio a Escritura, eu guardo a lei. Religiosidade. Oração que não passa do teto porque não nasceu de novo. E como fica a vida com isso? Eu vou usar a frase que um
estava aqui nessa igreja falou para mim. Falou, o que importa você estar aqui dentro, vivendo essa sua vida natural, birrenta do seu jeito? Eu era birrento, gente. Eu era birrento. Não queria as coisas tudo do meu jeito, da minha maneira. E ele falou, o que adianta? Quando você morrer, você vai para o inferno e Satanás vai tirar sarro da tua cara. Essa foi a minha palavra de incentivo para nascer de novo. Você sabe o que ele estava querendo dizer entre linhas? Que talvez ele poderia ter sido mais legalzinho igual o Luciano? Os anjos, esse capítulo 3 fala, meu amado, você precisa nascer de novo. Mas ele já me mandou para o inferno, já para pensar no inferno um pouco, para tentar ligar que eu preciso reconhecer Jesus como o único Salvador. Você sabe o que ele fez me reconhecer naquele dia? Eu achava que Deus precisava de mim, naquele momento. Eu achava que eu era tão suficiente que Deus precisava de mim. E precisei ouvir isso para ser quebrado. E fui embora para casa muito chateado. E fui conversar com a Alessandra e apanhei mais ainda. Ela já tinha nascido de novo. E aí ela foi mostrar outra vertente. Ela falou, você acha que você não está errado? Você quer ser diácono? Você quer ser isso? Você quer ser aquilo? E não quer viver as escrituras? Você não quer viver a verdade? Você acha que ele está errado? Essas foram as palavras que a Alessandra me falou. Daquele dia em diante, muita coisa mudou. Ao invés de ir lá xingar ele porque eu estava com vontade, eu fui lá agradecer. Obrigado porque você abriu os meus olhos. Eu percebi que você me ama. Então, meus amados, é impossível você ter a natureza de Adão e querer transitar no mundo espiritual. É impossível você ter a natureza adâmica e ter autoridade espiritual sobre as outras pessoas. É impossível você ter a natureza adâmica e querer levar uma vida fazendo o que deveria ser feito dentro da palavra, mascarando as coisas. É impossível. O peso espiritual cairá sobre a tua vida. É simples assim. Até quando nós vamos nos enganar, vivendo naturalmente e deixando de experimentar o espiritual que Deus tem guardado para nós, as maravilhas que o Senhor tem colocado para nós? E não termina aqui. Ele fala no versículo 7: não te admires de eu dizer isso para você, importa que você nasça de novo. Eu tenho olhado uma situação, e eu estava conversando com o presbítero Alex, até aqui, porque nós estávamos chamando os nossos jovens ao apelo, e a igreja não tem esse costume, né, de os jovens virem, então eles ficam domingo ali e tal, mas nós percebemos algo assim: as mulheres são mais, as meninas que estavam aqui, estavam mais quebrantadas, elas tinham mais disposição e disponibilidade para poder falar, não, eu vou à frente, eu vou, mas ali no lugar que ninguém vinha, então eu ficava tremendo ali. E eu conversando com o Alex a respeito disso, e nós estávamos depois falando sobre sexo para os casais ali, e nós observamos uma grande coisa: como que o homem tem dificuldade de se abrir e pedir ajuda. De dizer, ei, não está legal. O que eu estou vivendo aqui não está nas escrituras sagradas. Eu sou adâmico. Eu careço nascer de novo. E não é vergonhoso, meus amados, nascer de novo. Todos nós precisamos nascer de novo. Todos nós necessitamos de Cristo. Nós não podemos viver uma vida voltada apenas para o nosso umbigo, querendo que tudo aconteça da nossa maneira, vivendo, destruindo todo aquilo que está ao nosso lado. Homens, tenham coragem de quebrar as algemas, de sair da prisão e pedir ajuda e dizer: eu preciso nascer de novo.
reconhece a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do... Então me perguntou Nicodemos, como suceder isso? E aí, a palavra aqui na minha versão está dizendo assim: ajudou, acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Meus amados, a segunda ilustração aqui é a respeito do novo nascimento. Jesus usa o vento, de apesar dele ser invisível, nós podemos ver os seus efeitos. Quem estava a semana passada andando de carro viu, não pôde pegar o vento, mas pôde ver as árvores caídas, as placas sendo derrubadas, porque viu os seus efeitos. Da mesma forma é o nascido espiritual, é invisível, mas podemos contemplar os resultados desse nascimento na vida da pessoa. Quando a pessoa nasce de novo, ela olha no seu olho, ela tem prazer de estar ao teu lado. Quando a pessoa nasce de novo, ela tem palavras espirituais diante das circunstâncias de derrota e de luta. Não é aquela que se junta e fala assim: nossa, mas está difícil. Tá mesmo, menino, você viu? Não, Deus está operando, Deus está à frente, Deus vai fazer coisas maiores. Eu quero estar junto disso, eu quero participar disso, eu quero ver isso acontecer. Porque nós olhamos e vemos os frutos disso. Parafraseando João 3 aqui, ele vai dizer lá na videira, João 15, os efeitos daquele que tem o Espírito Santo agora, que é espiritual. Preste bem atenção: se das coisas terrestres aqui você já não me aceita, como é que você vai acessar as coisas espirituais? Preste bem atenção. Eu não consigo entender. Tem pessoas que falam assim: eu entendo isso. Eu nem entendo e não consigo entender. Porque se das coisas naturais você não consegue entender, como que você vai entender das coisas espirituais que Deus tem revelado para você? Que você precisa cavucar um pouco mais. Que você precisa orar e falar: Senhor, manda esse sono embora. Porque essa palavra eu preciso levar para o meu coração, para a minha mente, para ser curado e restaurado. E é isso, meus amados, que Jesus está falando para Nicodemo. Você é mestre e na parte terrena você conhece tantas coisas, mas você não consegue acreditar em mim. Talvez você pode falar que Jesus cura, que Jesus transforma casamento, que Jesus muda a história para o outro, mas você não consegue ver isso na sua vida. E como que eu vou falar das coisas espirituais que você ainda não entende? Talvez Paulo diria assim: eu tenho que te dar leite primeiro, para que você possa crescer, para depois eu passar para o nível espiritual, para que você possa agora se alimentar com uma comida mais sólida. Como que está a sua vida espiritual? Quer fazer um teste? O que te chama mais atenção? Ler a palavra, buscar a presença do Senhor, ou correr atrás dos seus sonhos neste mundo? Eu não estou dizendo que é errado correr atrás dos sonhos deste mundo, não. Mas qual tem pesado mais? O que eu tenho sacrificado? Porque eu vou usar uma palavra aqui que quando eu entrei no ministério e o pastor Isaías me colocou em direção ao pastoreio, ele falou: eu só vou te oferecer para você o seguinte, um espelho, uma vidraça, mesmo que não tiver ninguém na igreja, você precisa vir, você precisa estar aqui. Você
você não tem compromisso com homens e nem com pessoas, você tem compromisso com Deus. E a vidraça é porque se você não entrar na frente, eles vão tacar pedras na sua vidraça. Aí eu falei assim, e as coisas boas? Ele falou, te espera na eternidade. Você vai ter que renunciar a festas, renunciar, às vezes você vai ter que pesar entre um emprego, olhar para o seu emprego que você tanto ama e dizer assim, eu preciso ter um tempo de qualidade maior com Deus, senão minha casa cai. Eu preciso buscar mais e você precisa renunciar. Sinais do Espírito é mostrado. Eu não estou falando isso para me engrandecer, não. Eu estou dizendo que é sinais de homens e de mulheres que buscam o Senhor e falam assim: eis-me aqui, eu estou à disposição. Eu quero. Eu me importo. Ontem, desculpa, são 9 horas, eu ia terminar aqui, eu vou falar a terceira ilustração, mas eu quero dizer algo que um dos ministrantes que veio aqui disse para esse lugar, e eu não tinha comentado nada com ele. Deus tinha colocado no meu coração que esse local aqui seria pequeno para Peniel, promover o que Deus vai fazer, e tem promessa para este lugar. E eu não falei nada para ele, eu não disse nada, eu nem conhecia o ministrante que ia vir, eu conheci o Paulinho que trouxe os irmãos para poder ministrar, que foi tremendo, foi maravilhoso. E no meio do culto eu estava ali louvando, e eu vou dizer para você, com 46 anos, suando aqui, porque os jovens andando para o outro, corre para um lado e vai, e eu falei, meu Deus do céu, eu falei assim, os cardiopatas dessa noite aqui, que lute, porque eu já estava suando tudo já, e gente saindo lá fora com calor, e gente entrando, e aqui cheio de gente, eu falei, meu Deus do céu. E ele colocou na minha mão, e ele falou assim para mim: sabe o que você estava sonhando, que Deus tinha colocado no teu coração? Diz que esse local vai ser pequeno. Eu olhei para a cara dele, eu nem conversei nada com ele a respeito disso. E ele falou assim: vai acontecer. Vai acontecer. Esse local vai ficar pequeno. Esse local vai ficar de pessoas. Eu falei assim, mas e a outra coisa que eu pedi para o Senhor? Aí ele falou assim: de pessoas cheias do Espírito Santo. Porque eu não quero um livro, meu irmão. Eu quero homens e mulheres que tenham uma vida espiritual voltada para o Senhor, que tenha coragem de renunciar e dizer assim: eu espero em Ti, Senhor. Eu espero no Senhor. Não foi nada combinado, não foi nada para falar bonito na palavra de hoje, não. Foi algo do alto que veio no coração dele, porque se ele tivesse inventado e eu primeiro tinha falado, eu não estaria falando para vocês hoje. Porque Deus sonda o meu coração e Ele sabe o desejo que desde quando eu cheguei aqui nessa igreja, dos sonhos e projetos que Ele colocou no meu coração. E quando Ele falou aquilo, eu falei assim: é o Senhor que está falando. Porque nem para minha esposa eu tenho comentado isso, nessa amplitude da maneira como Ele falou para mim. Então, meus amados, se você não tiver uma vida que esteja contemplando os resultados desse nascimento, tem alguma coisa errada contigo. E não se assuste se eu disser para você: é necessário você nascer de novo. A terceira ilustração, para nós terminarmos, é a respeito da salvação agora, porque ele deixa bem claro aqui. Se você não é mais físico, você não tem mais nascimento físico, você já nasceu agora, a sua natureza adâmica já caiu, agora você tem a natureza de Cristo. Você precisa agora para a terceira ilustração, que está no 14:15, que diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha o segredo está aqui. A terceira ilustração é que, por mãos humanas, Moisés no deserto levantou uma cruz e colocou uma serpente representando lá. E todas as vezes que o povo ali de Israel, de Moisés, estava ali, levava a picada, eles não morriam porque eles olhavam para aquela serpente. Jesus está falando assim nessa noite.
você terá a certeza da vida eterna, porque você nasceu de novo, porque você agora vive em espírito, porque você agora é espiritual, o Espírito Santo está dentro de você, e Ele está dizendo aqui que todas as vezes nós precisamos ir para a cruz. Preste atenção agora no que eu vou te falar. Todas as vezes que as coisas ficam difíceis, você foge ou você corre para a cruz? Todas as vezes que o clima não está bom, vem as dificuldades, vem as lutas, porque nesse mundo nós teremos aflições, qual a sua atitude? Vai determinar se você é espiritual ou se você é natural. Jesus está dizendo para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Mas aqui é só passageiro. Mas eu vou dizer para você, se nós não tivermos o consentimento que nós precisamos nascer de novo, não adianta você chegar depois e querer discutir com o Senhor dizendo, mas eu era da Daniel, tantos milagres, tantas coisas aconteceram naquele lugar, e eu assisti, eu vi, eu estava lá. E Jesus pode olhar para você, agora Ele está sendo mediador aqui, tá? Ele pode olhar para você e dizer, afasta-se de mim, pois os homens te aprovavam, as pessoas olhavam para você e diziam que você tinha todas as qualidades necessárias, que você tinha credencial para entrar nos céus, mas eu não vos conheço. É necessário, meus amados, nascer de novo. E eu não podia deixar de ministrar essa palavra para vocês nessa noite, porque a volta de Cristo está breve. Maranata, a hora venha, é isso que nós temos orado. Eu não quero que você seja achado em falta. Eu não quero que Jesus, ao olhar para você, ele veja um homem e uma mulher natural, mas que veja um homem e uma mulher espiritual, cheia do Espírito Santo transbordante. Abaixa sua cabeça um pouquinho. Senhor, como nós precisamos do Senhor. Às vezes, Pai, nós olhamos para a nossa vida e observamos que tem algumas coisas que não está batendo. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer nessa noite. Só o Senhor tem poder para convencer, quebrar a incredulidade, a dureza de coração, limpar as mágoas, tirar as raízes de amarguras. Só o Senhor pode fazer essa noite. Cabe a nós, como ministro do Senhor, abrir a palavra e ministrar as tuas escrituras, não para atacar ninguém, não para ofender ninguém, mas para falar aquilo que está na tua escritura. Durante anos e anos e anos fomos cativos, ó Pai. Mas aprove ao Senhor se compadecer de cada um de nós, de descer aqui nessa terra, de nos mostrar o caminho através de Cristo Jesus, de dizer que vale a pena viver uma vida voltada para o Senhor. Senhor, o Senhor conhece cada coração que está aqui nesta noite. O Senhor sabe como meu coração está lacerado, Pai.
Senhor chama uma descendência inteira. O Senhor chama a casa toda e as gerações que virão através desta casa em novidades de vida que o Senhor irá fazer. Basta um nascer de novo, Pai. Basta uma vida se prostrar diante de Ti, para que todas as nossas descendências sejam saradas, curadas e transformadas, ó Pai. Nessa noite nós revelamos o segredo da salvação, que não é uma vida religiosa, que não são títulos, que não é sentar nos melhores lugares da sinagoga, nas cadeiras da frente, ou escolher os melhores lugares do fundo. O Senhor nos mostrou que nós precisamos nascer de novo, e para isso precisa deixar morrer todo o nosso eu, todo o nosso egocentrismo, todo o nosso narcisismo, precisa cair por terra nesta noite. Nós queremos declarar o Senhor como o único Salvador das nossas vidas, Pai. Senhor, nós não queremos tirar os nossos olhos da Tua presença. Nós não queremos tirar os olhos da Tua presença, que não venha nos desviar, Pai. A Tua palavra diz que nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, senão nós iremos cair. Mantenha a Tua igreja firme, Pai, porque Tu és o dono da Peniel. É o Senhor que mantém essa estrutura de pé. É o Senhor que mantém as vidas que aqui estão. Mas, ó Espírito Santo, tenha liberdade de quebrantar os corações nesta noite. Que haja um nascimento espiritual na vida dos Teus filhos nessa noite, Senhor. Que assim como em Efésios capítulo 1, que o Senhor possa selar o Teu Espírito sobre nós. E que no grande dia o Senhor possa nos encontrar, ó Deus, diante de Ti quebrantados, dizendo: valeu a pena. E como Juliano fala, Pai, na sua canção, já podemos dizer que já está valendo a pena. Já está valendo a pena, apesar de tantas lutas, apesar de tantas dificuldades, apesar de tantas vezes Satanás tentar obstruir o caminho. Nós temos andado em novidade de vida. Mais uma vez nós declaramos: essa igreja é sua. E assim como em Filipenses 5 fala, a boa obra que o Senhor começou há de se cumprir, Senhor. Há de se cumprir nas nossas vidas. Por isso, nessa noite, nós entregamos os nossos irmãos, as nossas irmãs, entregamos a Tua igreja ao Senhor. A Tua palavra foi pregada,